No vídeo anterior, eu comecei a apresentar o contexto histórico de nascimento do Islã na Península Arábica do século VII, focando nos aspectos políticos, sociais e econômicos da Arábia e das sociedades ao seu redor. Assim, é fundamental que você tenha assistido ao vídeo anterior para entender este. Neste vídeo, eu vou continuar a apresentação daquele contexto histórico, mas agora focando nas religiões. Você sabia que havia não só tribos de árabes politeístas, mas também tribos árabes judias e cristãs? Também sabia que Alá, o Deus único dos judeus e dos cristãos, também era adorado pelos árabes politeístas? Se não sabia, então se ligue neste segundo vídeo da aula O Nascimento do Islã. Como eu disse no vídeo anterior, a religião dos árabes politeístas não estava organizada institucionalmente como o cristianismo medieval. E com exceção do reino do Iêmen, no sul da Arábia, os árabes politeístas não tinham sacerdotes, a religião deles também não tinha a figura do sacerdote. Quem cumpria a função sacerdotal mais ou menos eram os poetas que cantavam publicamente os grandes feitos das tribos, louvavam seus ancestrais, suas qualidades morais, suas virtudes e suas memórias. Mesmo assim, sem ter uma religião organizada em uma única instituição e sem ter um sacerdócio, a vida religiosa dos árabes politeístas era muito importante para eles. E um dos elementos fundamentais desse politeísmo árabe eram os santuários. O principal santuário da Arábia, desde antes do Islã, era a Kaaba. Esse nome transliterado para o português Kaaba vem do árabe Kaaba e significa literalmente cubo. Hoje, a Kaaba é o principal santuário da religião islâmica, é o principal santuário do Islã. Vamos ver fotos atuais da Kaaba. A Kaaba é um templo em formato cúbico, com seus 4 cantos voltados para os pontos cardeais, cada um. A Kaaba é coberta por um tecido preto com alguns adornos, como vocês podem ver na imagem. Atualmente, a Kaaba se localiza no centro da mesquita sagrada, em Meca, que é a maior e a principal mesquita do Islã. Nessa segunda foto, mais panorâmica, podemos ver melhor a Kaaba no centro da mesquita sagrada e ao seu redor os peregrinos. Posteriormente, em outro vídeo, eu vou falar com mais detalhes sobre a peregrinação dos muçulmanos à Kaaba. Segundo as tradições islâmicas, a Kaaba foi construída por Abraão e por Ismael, seu filho, obedecendo a ordem de Deus, Alá. Contudo, os árabes politeístas antes do Islã também acreditavam nessa tradição. E é isso mesmo. O Islã tem em Abraão uma das suas principais figuras religiosas, assim como seu filho Ismael. Ambos são 2 profetas importantíssimos no Islã. Desse modo, a gente já vê que há figuras religiosas em comum nos 3 monoteísmos, judaísmo, cristianismo e islã. Não é à toa que essas 3 religiões são chamadas de religiões do tronco abraâmico. Posteriormente, em outro vídeo, eu vou apresentar as figuras religiosas em comum aos 3 monoteísmos com mais detalhes. Outra coisa, Alá não é o nome de um Deus, é o termo que faz referência ao Deus único, ao Deus que a gente conhece com D maiúsculo, o mesmo Deus do judaísmo e do cristianismo. Então, Alá é o nome árabe que se refere a esse Deus. Tanto é que judeus e cristãos árabes também usam esse termo para se referirem a Deus. Outro detalhe importante, no canto oriental da Kaaba está a Pedra Negra, Al-Hajaru Aswad. Essa Pedra Negra é um meteorito que caiu há muito tempo nas cercanias de Meca. Segundo as tradições islâmicas, essa pedra foi enviada dos céus por Deus e um anjo a entregou para Abraão, que colocou ela no canto oriental da Kaaba. Vamos ver na imagem seguinte, que é uma representação da Kaaba e do seu interior, com a pedra negra no canto oriental. Eu coloquei uma seta vermelha para a gente entender melhor a localização da pedra negra na Kaaba. A próxima imagem é a foto de um peregrino muçulmano perante a Kaaba. Vejam que hoje a Kaaba está dentro de um recipiente metálico, dentro de um invólucro de metal. Recapitulando,
Não confundam Pedra Negra com Caaba, não são a mesma coisa. A Pedra Negra está depositada no canto oriental da Caaba, que é o principal santuário islâmico, que sempre foi o principal santuário da Arábia desde antes do Islã. A Caaba, por sua vez, está hoje no centro da mesquita sagrada Al-Masjid al-Haram, que é a principal mesquita do Islã, localizada em Meca. Então, na Arábia pré-islâmica, havia já a tradição de que a Caaba tinha sido construída por Abraão e por Ismael sob ordens de Alá. Tanto é que a Caaba era chamada também de Casa Sagrada ou a Casa de Deus. Contudo, antes do nascimento do Islã, séculos antes, a Caaba não era mais dedicada a Alá, mas sim a outra divindade, de nome Hubal. O Hubal não era um deus de Meca, ele foi importado do povo nabateu. O reino nabateu existiu no norte da Península Arábica e na região do Levante entre 4 a.C. e 106 d.C. A região do Levante hoje corresponde à Jordânia, Líbano, Síria, Israel, Palestina e a Chipre. A capital do reino nabateu era a cidade de Petra, na Jordânia, uma cidade bem conhecida que já foi locação de muitos filmes, inclusive, como Mortal Kombat e Indiana Jones 3, A Última Cruzada. Quem levou um ídolo do deus Hubal, do reino nabateu, para Meca, foi um chefe da tribo Huza'a, em uma de suas viagens para a região do Levante, obviamente por meio da rota do Hijaz, como eu já comentei no vídeo anterior. Como o reino nabateu existiu até 106 d.C., então a gente pode calcular que no máximo, em princípios do século II, essa divindade foi levada do reino nabateu para Meca. Caso vocês queiram aprender mais sobre o reino nabateu, comentem aqui no vídeo, que aí eu vou preparar uma aula sobre isso. E a tribo Huza'a, que levou o ídolo Hubal do reino nabateu para Meca, era a tribo que comandava a cidade de Meca antes dos Coraixitas, e os seus membros também se diziam descendentes de Ismael, assim como os Coraixitas. E nesse contexto em que a Caaba estava consagrada ao deus Hubal, os árabes politeístas ainda acreditavam em Alá, só que o culto a Alá estava enfraquecido. Eles cultuavam mais outras divindades. Tanto é que os judeus pararam de peregrinar a Caaba quando ela foi dedicada ao deus Hubal, que no caso não é a divindade adorada pelo judaísmo. Daqui a pouco, ainda nesse vídeo, eu vou comentar mais sobre isso. Por enquanto, vamos entender a importância e o sentido dos santuários nas sociedades pré-modernas, ou seja, nas sociedades da Antiguidade e da Idade Média. Para isso, temos que entender dois conceitos: o conceito de sagrado e o conceito de espaço sagrado. E eu vou trabalhar aqui com as considerações de dois estudiosos, o Mircea Eliade, que era um mitólogo e cientista de religiões romeno, e a pesquisadora britânica Karen Armstrong. Falar dos conceitos de sagrado e espaço sagrado nas sociedades pré-modernas é entender, compreender como essas sociedades elaboravam, entendiam e vivenciavam suas vidas religiosas e espirituais. O sagrado para essas sociedades era de suma importância porque era o que dava sentido à vida. Temos que entender que nesses mundos antigos e medievais havia ciências, mas ciências, claro, com outros padrões e outros requisitos diferentes da nossa atual ciência. Nessas sociedades, a vida religiosa era fundamental, era muito importante, era o que dava sentido à vida. Era a religião que explicava o surgimento do mundo e o porquê daquela sociedade estar ali. Tanto é que o Mircea Eliade fala que o homem, as pessoas das sociedades primitivas, no sentido de primeiras, as pessoas das sociedades tradicionais, eram religiosas por excelência. O pensamento dessa época era mais religioso, mais sobrenatural, mais espiritual, mais encantado, mais mágico. Os conceitos de sagrado e espaço sagrado estão relacionados a como as sociedades entendiam seus deuses ou seu Deus, enfim, como eles concebiam e entendiam sua vida espiritual. E cada sociedade, em cada contexto histórico, tem sua forma de conceber, de entender o divino, de entender a dimensão sagrada da vida.
por isso é que existem tantas religiões no mundo. E o que é sagrado para uma religião pode não ser para outra. O que é sagrado para o cristianismo talvez não seja para o budismo. Contudo, também existem valores sagrados em comum entre diferentes religiões, como a caridade. E quando nós, cientistas de humanidades ou historiadores em específico, vamos estudar religiões, nós respeitamos as crenças diversas, claro, mas nós procuramos entender, independente da nossa religião ou não, nós temos que entender como os fiéis que nós estudamos, como eles entendem a dimensão sagrada, como eles entendem a sua própria religião. E é isso que eu vou mostrar aqui um pouco agora. Posteriormente vou fazer um vídeo mais teórico e metodológico explicando como nós, historiadores, estudamos as religiões. Esclarecido isso, podemos definir que o sagrado é, de um modo geral, a manifestação de qualquer coisa de ordem diferente da ordem normal, corriqueira, cotidiana, vista como profana, considerada profana. Então, o sagrado é a manifestação de qualquer coisa vista como de ordem diferente da ordem profana, que é a ordem comum do mundo. Nesse sentido, o sagrado pode ter várias formas. Pode ser um lugar muito bonito, que encanta pela sua beleza, pode ser um animal muito bonito e muito raro, pode ser uma árvore especial, diferente, pode até ser um sonho, uma ideia criativa que alguém teve que serviu para solucionar certo problema, e essa ideia ou sonho é tão criativa, é tão criativo, tão original, que a pessoa vê aquilo como algo de outra ordem, algo sagrado, porque é diferente da ordem profana. A dimensão sagrada, ela é oposta ao profano. É uma dimensão divina, eterna, espiritual, transcendental no sentido de além da matéria, além da dimensão corriqueira, que é profana. Pessoas também podem ser vistas como sagradas ou santas no decorrer da história, em diferentes sociedades, devido às suas ideias e comportamentos criativos ou originais. Tanto é que existem muitos santos e santas em diferentes religiões pelo mundo. Mas o sagrado não é só um modo de entender certos fenômenos, um modo de concepção da dimensão transcendental da vida. O sagrado também pode ser uma experiência. Essa experiência, vista como sagrada, como sacra, põe as sociedades, homens e mulheres, em contato com uma dimensão superior, além da profana, uma dimensão transcendental, um mistério. Para a gente entender bem, vamos imaginar aqui um exemplo de um cometa passando pelo céu em tempos antigos, medievais. As pessoas, quando viam aquilo, elas não entendiam exatamente o que era, como nós entendemos hoje, com a ciência, com a astronomia, com a astrofísica. A gente sabe do que se trata um cometa. Mas para aquelas pessoas era o pensamento religioso, o sistema religioso que explicava aquele fenômeno novo. E então aquele cometa, aquela aparição bela no céu, de outra ordem, era uma coisa sagrada, porque era uma coisa diferente do comum, do cotidiano, do profano. E era uma experiência que colocava as pessoas perante um mistério, que por sua vez dava o sentido, o senso de que havia alguma coisa além daquela vida cotidiana. Uma transcendência, um mistério. Então o sagrado pode ser também uma experiência. Essa experiência do sagrado, como eu já disse, tem a ver com ideias criativas, com o que a gente chama hoje de insights, aquela sacada. Tem a ver, enfim, com todo o pensamento que leva à elevação espiritual ou a uma certa completude existencial, a uma sensação de preenchimento existencial perante aquele mistério, aquela transcendência, aquela grande ideia, aquela grande percepção. Tanto é que a Karen Armstrong fala que nós podemos encontrar o sagrado não só nas religiões, mas também na arte, como na música, no teatro, na pintura, na poesia, que são formas de concepção e experiência que elevam o nosso espírito para além desse mundo cotidiano, tedioso, dolorido, difícil, complicado. Assim, para deixar claro, para as sociedades pré-modernas, o sagrado é tudo que engrandece o espírito
que dá sensação de completude e que dá sentido à vida. Por isso o sagrado era muito importante para essas sociedades. O sagrado é importante hoje, na nossa cultura mais cientificista, dita mais racional, mais laica aparentemente. Se é importante hoje, imagine antes, quando não havia a ciência no nosso atual padrão. Entendido o conceito de sagrado, vamos agora entender o conceito de espaço sagrado. Muitas pesquisas mostram que a primeira manifestação de crença de muitos povos está na devoção a lugares santos. As sociedades então criaram geografias sagradas, ou seja, conceberam espaços como sagrados, e isso tinha significado em suas vidas espirituais. Nesse processo de sacralização geográfica, locais como cidades, rios, bosques, montanhas passaram a ser vistos como zonas de espiritualidade e de identidade de um povo, de uma sociedade. Como eu já disse antes, esses espaços sagrados são diferentes dos espaços profanos. Eles chamam a atenção por serem belos ou por serem diferentes do seu entorno, que é profano. São locais em que a aparência deles denota outra coisa, uma coisa sagrada. Esses locais sagrados, então, são símbolos de transcendência. Esses locais sagrados eram considerados zonas intermediárias entre a terra e o céu, entre o mundo carnal e o mundo espiritual. Por exemplo, uma montanha sagrada. Se ela é sagrada, possivelmente, provavelmente, vai ter peregrinações a ela. Por quê? Porque os fiéis, ao peregrinarem até o topo da montanha, eles entram em contato com esse mundo divino, pois esse local sagrado, a montanha, é uma zona intermediária entre a terra e o céu. Muitos templos também tinham uma arquitetura voltada para causar nos fiéis uma experiência de êxtase, de exaltação espiritual. Quem já foi em Ouro Preto e visitou as catedrais coloniais tem uma ideia mais ou menos de como era isso. São catedrais construídas para nos dar uma experiência além do comum, além do profano. Seja pelos seus nichos, pela sua dimensão, pelas suas artes, né? Pelo ouro que está dentro dessas catedrais. A gente entra nessas catedrais, a gente tem a sensação de que está entrando literalmente em outro mundo. Então, os templos também, os templos medievais e antigos, tinham uma arquitetura voltada para isso, para causar nos fiéis uma experiência de transcendência, uma experiência sagrada. E além de serem vistos como zonas intermediárias entre a terra e o céu, ou entre a terra e os céus, os espaços sagrados geralmente eram vistos como centros do mundo. Para aquelas sociedades, o poder divino criou o mundo a partir de um local, aquele local sagrado. Sendo assim, o local sagrado tinha a importância de dar orientação para as sociedades. A partir daquele local onde o mundo começou, onde o poder divino se manifestou, as sociedades se orientavam no mundo profano, concebiam sua vida, organizavam sua vida a partir daquele ponto de poder divino. Por isso que era comum, na Antiguidade e na Idade Média, cidades construídas em torno de templos ou de santuários, ou seja, a vida social se organizando em torno de um centro sagrado, em torno de um centro de poder divino. É o caso de Meca, por exemplo, construída ao redor da Caaba. A Caaba, na Idade Média, em Meca, justificava a existência da cidade. Era a Caaba que dava importância religiosa e social à cidade de Meca. A Caaba, claro, e outros elementos sagrados, mas um dos principais, claro, era a sacralidade da Caaba em si. Por isso também as peregrinações. Quando o peregrino vai ao local sagrado, ou seja, a zona intermediária, a zona de poder divino, ele busca se purificar dos pecados ou simplesmente ter uma experiência transcendental além do corriqueiro, além do mundo comum, por entrar em contato com o poder divino concebido ali, concebido como residente naquele local. O peregrino ele busca então a purificação e uma vivência sagrada. Temos vários exemplos de locais sagrados para onde se peregrina em diferentes religiões. Meca, como eu já citei, peregrinação a Caaba.
Jerusalém, uma cidade santa para o judaísmo, para o cristianismo e para o islã, e o rio Ganges, que é sagrado para os hindus, para onde esses fiéis peregrinam. Antes do nascimento do Islã, além da Caaba, havia outros santuários na Arábia, só que os muçulmanos destruíram eles em 630, a partir de 630, o ano em que eles conquistaram Meca. Como eram santuários de falsas divindades, do ponto de vista deles, esses santuários foram destruídos. Mas se sabe alguma coisa sobre eles. Eles ficavam próximos a Meca e eram consagrados às três principais deusas adoradas pelos árabes politeístas antes do Islã. Essas três deusas eram chamadas de Al-Banatu Allah, as filhas de Deus. Os nomes individuais eram Al-Lat, Al-Uzza e Manat, sendo que Al-Lat era chamada de a deusa e Al-Uzza também chamada de a poderosa. Antes de falar com mais detalhes sobre essas três deusas, vamos pontuar algumas coisas. Alá, no sentido de Deus superior, Deus do céu, era adorado pelos árabes politeístas. Uma coisa é um culto e a crença específico a uma divindade, considerando outras divindades irreais ou falsas. Outra coisa é o culto e crença em uma divindade junto ao culto e crença a outras divindades. Era o caso do Alá, cultuado pelos árabes politeístas antes do Islã, mas como eu já disse, o culto a ele já estava enfraquecido. E como explicar essa crença em um Deus supremo, um Deus criador, junto a outros deuses? Há uma teoria que explica isso. É a teoria do linguista, antropólogo e etnólogo austríaco Wilhelm Schmidt, no seu livro A Origem da Ideia de Deus, lançado em 1912. Segundo Schmidt, em muitas sociedades primitivas, no sentido de sociedades primeiras, havia um monoteísmo primitivo antes do politeísmo. Essas sociedades acreditavam em um Deus supremo, Deus do céu ou Deus do alto, que havia criado tudo, que havia sido a causa primeira de tudo. Esse Deus, criador de tudo, não era representado por imagens. Ele era considerado tão grandioso, tão excelso, que qualquer culto humano era inadequado para ele. Mas com o tempo, o culto a esse Deus foi sendo enfraquecido, ele foi sendo esquecido em partes e foi sendo substituído por outras divindades de caráter mais acessível, divindades mais ligadas a atividades cotidianas, como deusas da fertilidade e deuses ou deusas do comércio. Assim, nessa teoria do Schmidt, as sociedades criam seus deuses e os cultuam de modo prático. Quando o culto a uma certa divindade não parece ser muito útil, ela é substituída por outras divindades mais acessíveis e mais úteis para certos contextos. E na Arábia pré-islâmica acontecia algo semelhante. Os árabes acreditavam em Alá, o Deus Criador, mas cultuavam outras divindades, como eu já falei, a divindade Hubal, para a qual a Caaba estava consagrada no começo ali da Idade Média, principalmente pouco antes do Islã nascer. Outro ponto importante, as três filhas de Deus. Elas não eram divindades como as divindades gregas e romanas, que tinham uma personalidade própria, uma trajetória específica, apesar de elas terem atuação em certas zonas de influência, como no caso da fertilidade. Não havia entre os árabes politeístas uma mitologia muito desenvolvida que explicasse a importância simbólica dessas deusas, tal como as mitologias gregas e romanas, que explicavam bem a função e a importância dos deuses na vida espiritual dos povos que os adoravam. E apesar da alcunha de filhas de Deus, essas deusas, essas três deusas, não eram entendidas precisamente como filhas de Deus, de Alá, no sentido de que foram geradas por Deus. Era comum os árabes utilizarem termos linguísticos de parentesco para denotar relações abstratas. Tanto é que essas deusas também eram chamadas de Al-Banatu, Ad-Dahri, filhas do tempo ou filhas do destino. Tempo e destino aqui no sentido de devir, de sequência de acontecimentos, de vicissitudes, infortúnios.
E nos seus santuários, essas deusas não eram representadas por estátuas ou ídolos, mas por grandes pedras, vistas pelos árabes como focos de divindade. E essas três deusas eram adoradas apenas nos seus santuários que ficavam no Hijaz, a porção ocidental da Arábia, a mesma região de Meca. O santuário de Alat, a deusa, ficava em Taif, uma cidade amuralhada numa planície fértil e verdejante. Por isso que Alat também era chamada de a Dama de Taif, dama da cidade. Essa cidade era habitada pelo clã Thaqif, da tribo Hawazin. E o santuário da Al-Uzza, a poderosa, ficava no vale de Nakhla, uma localidade que ficava a um dia de camelo de Meca no sentido sul. E o santuário de Manat ficava na localidade de Kudait, às margens do Mar Vermelho. Tem estudiosos que dizem que essas deusas árabes têm relação com as deusas mesopotâmicas da fertilidade, como Anat e Ishtar. Assim, se supõe que os árabes começaram a adorar essas três deusas antes de se aventurarem na vida nômade, quando eles tinham uma vida mais agropastoril no Crescente Fértil, como eu expliquei no vídeo anterior. Então, naquele mundo do Crescente Fértil, era comum o culto a divindades ligadas à fertilidade, pois muitos povos daquela região se dedicavam à agricultura. Então era uma associação, era uma vida sagrada esperada dentro daquele contexto agropastoril. Quando os árabes adoravam essas três deusas nos seus santuários, eles tinham uma sensação de identidade, de continuidade, de tradição, porque os seus ancestrais tinham feito a mesma coisa, faziam o mesmo tipo de adoração. Por isso que as pregações do Muhammad, profeta do Islã, ameaçou os árabes também no sentido identitário, porque a pregação islâmica do Muhammad considerava essas divindades como falsas. O Islã afirma que só há um Deus, Allah. Toda outra divindade é falsa. E também fazia parte da vida religiosa dos árabes pré-islâmicos a figura dos gênios, como a gente fala aqui comumente. Em árabe, no singular, jin, ou no plural, junum. Dentro da mitologia árabe pré-islâmica, os gênios são seres espirituais criados do fogo claro, puro, sem fumaça. Eles podem assumir várias formas e realizavam trabalhos extraordinários. Os árabes pré-islâmicos associavam gênios a regiões perigosas no deserto, a ruínas e a paisagens sombrias. Eles acreditavam também que os gênios podiam assumir a forma de animais perigosos, como serpentes e outros répteis, apesar de acreditarem em gênios bons e maus. Segundo o arabista espanhol Felipe Maíro Salgado, a crença nos gênios faz parte das crenças primitivas e universais de seres espirituais atuando no plano terreno, no plano profano, e os gênios são então equivalentes a outras criaturas espirituais de outras culturas, como elfos, gnomos e duendes. Essa criatura, o gênio, os gênios, entraram também para a religião islâmica. O Islã também acredita na existência de gênios, contudo, com outro significado, com algumas variações, algumas mudanças em relação à conceituação dos gênios na Arábia pré-islâmica. Posteriormente eu posso fazer um vídeo sobre isso, que é uma coisa muito interessante, é um tema muito rico, muito interessante. Também fazia parte da vida religiosa e espiritual dos árabes pré-islâmicos a murua. Esse termo tem uma tradução precisa, literal, difícil. Ele tem relação com o masculino. Como ficou claro no vídeo anterior, a sociedade árabe pré-islâmica era uma sociedade patriarcal porque o poder estava concentrado nos homens, no masculino. A maioria dos chefes tribais eram homens. Geralmente a liderança tribal era ocupada por um homem. Assim, murua pode ser traduzido como hombridade ou virilidade, as qualidades ideais para o homem árabe. Contudo, entretanto, todavia, esse termo tinha não só um sentido individual, ele também tinha um sentido coletivo, tribal.
Isso existia porque naquele contexto não havia o sentido, o significado de indivíduo como a gente tem hoje. O indivíduo estava atrelado, era dependente da sua tribo. Era um meio difícil de se viver, o deserto. Então, para a pessoa sobreviver, ela precisaria do apoio e do recurso da sua tribo. Uma pessoa só existia se tivesse uma tribo, até mesmo para os seus familiares da tribo perpetuarem suas famas, suas memórias. Assim, na Arábia pré-islâmica, era a organização social tribo que garantia a sobrevivência de um indivíduo e, no sentido geral, de todos os seus membros. Assim, no sentido coletivo tribal, Murua pode ser entendido como o espírito comunitário árabe. A Murua era, portanto, um conjunto de virtudes, de qualidades pessoais e sociais, de valores morais como hospitalidade, generosidade, lealdade do indivíduo à sua tribo, nobreza, honra, solidariedade, coragem na batalha e paciência perante o sofrimento. Um chefe tribal mostrava as boas virtudes e o poder de sua tribo, cuidando dos membros mais fracos, como idosos, crianças, viúvas, e também sendo generoso e hospitaleiro com seus aliados. Apesar de a Murua ser anterior ao Islã, muitos dos seus pontos positivos passaram para a religião islâmica, como a caridade, a generosidade, a hospitalidade e o cuidado a viúvas, órfãos e idosos. Esses valores, até hoje, são supremos para os árabes. Quem visita um país árabe, quem já visitou um país árabe ou já morou por algum tempo, sabe bem do que eu estou falando. A gente percebe no cotidiano esses pontos positivos da hospitalidade e da generosidade. E dentro desses valores da murua pré-islâmica que eu já falei, o indivíduo honrava sua tribo não só seguindo esses valores, mas também vingando o mal feito à tribo. Se um sujeito da tribo X mata um sujeito da tribo Z, o chefe da tribo Z, que foi atacada, tem que vingar o mal feito à sua tribo para garantir a honra da tribo, para garantir a sua honra. E o indivíduo que deve morrer no lugar do que foi assassinado não é necessariamente o assassino, porque para o pensamento árabe pré-islâmico, todos os homens tinham o mesmo valor. E também era fácil para o assassino fugir para o deserto e não ser encontrado. Era difícil, quase um suicídio, porque, como eu falei, para um indivíduo sobreviver naquele meio difícil, desértico, ele precisava dos recursos e do apoio de sua tribo. Então, em caso de assassinato, o chefe tribal da tribo atacada tinha que vingar o mal feito à tribo, matando uma pessoa, outro sujeito da tribo que atacou inicialmente. Então, era o sistema da vingança, olho por olho, dente por dente. Hoje a gente entende isso como um absurdo, uma violência, claro, são os nossos valores. Contudo, a gente não pode considerar o povo árabe pré-islâmico como bárbaro ou selvagem por causa disso, porque a gente vai estar sendo anacrônico, a gente estará julgando aquela sociedade a partir dos nossos valores atuais, então não tem muito sentido. A gente precisa entender que esse sistema de vingança, de honra à tribo, era o meio que aquela sociedade encontrou para limitar a violência e garantir alguma segurança pública. Porque, claro, o indivíduo, antes de matar alguém, iria pensar duas vezes, porque ele ia desencadear ali uma violência que às vezes não tinha fim. Era até comum que as tribos saqueassem o território de uma tribo inimiga, mas eles tomavam cuidado para não matar ninguém, só roubavam animais, produtos, eles não matavam ninguém justamente para evitar essa vingança sem fim. Um homem por outro homem. Então, esse era o modo que aquela sociedade encontrou para tentar conter a violência social, porque não havia uma instituição centralizadora com leis que regulamentassem a vida social, com exceção do reino do Iêmen no sul. A primeira instituição que regulou a vida de todo o povo árabe dentro da Arábia foi justamente o Islã. Assim, naquele contexto, a murua era sagrada para os árabes. Essa murua que eu falei era a murua geral. Havia também a murua específica, os valores específicos para cada tribo. Por exemplo, para a tribo Coraixita, desde o século VI, fazia parte da sua virtude, da sua ética social, da sua murua,
receber bem os peregrinos na Caaba, porque a tribo coraixita era a tribo guardiã da casa sagrada, da casa de Deus, da Caaba. Então eles tinham que receber bem não só os peregrinos árabes politeístas, mas também os peregrinos judeus e cristãos. Como eu falei, esses fiéis monoteístas também peregrinavam a Caaba, embora em certo momento os judeus tenham parado de peregrinar, porque a Caaba ficou dedicada ao deus Hubal. Era comum também que cada tribo adorasse a um deus ou a uma deusa específica. As 3 deusas que eu falei, as filhas de Deus, filhas do tempo, filhas do destino, eram as mais adoradas. Mas cada tribo geralmente adorava um deus em específico e colocava a estátua que representava aquele deus, o ídolo, ou a pedra dentro da Caaba. Mas esses ídolos e os outros santuários, como eu falei, foram destruídos pelos muçulmanos a partir de 630, quando eles conquistaram a cidade de Meca, e então o Islã conseguiu a vitória em toda a Península Arábica, unificando os árabes politicamente e religiosamente, que eu vou falar no próximo vídeo da aula. E quando a Caaba era dedicada ao deus Hubal, os árabes já peregrinavam ao templo, ao santuário, realizando o ritual do Tawaf, que consistia em 7 voltas ao redor da Caaba, no sentido anti-horário, as 3 primeiras voltas em passo rápido e as 4 últimas voltas devagar. Se possível, eles também beijavam a pedra negra, porque acreditavam que esse beijo dava purificação espiritual. Esse ritual existe até hoje entre os muçulmanos, mas, claro, de forma ressignificada. Hoje os muçulmanos peregrinam a Caaba em honra a Allah, não a Hubal, obviamente. Deixando isso aqui claro. Destaco também que desde antes do Islã havia uma área sagrada em torno da Caaba. Era uma área circular dentro do raio de 32 quilômetros, contados a partir do centro da Caaba. Então, o entorno da Caaba, que abrangia Meca, obviamente, era sagrado, ou seja, não podia ter nenhum tipo de violência ou derramamento de sangue. Isso favorecia o comércio, porque as diversas tribos árabes iam peregrinar, honrar seus deuses na Caaba, e dentro daquela área onde era proibido qualquer tipo de conflito tribal ou violência, o contexto ficava favorável ao comércio. Então era um ambiente, um contexto favorável à vida religiosa e comercial, o que ajudou a explicar também, que ajuda a explicar o sucesso religioso, econômico e político da tribo coraixita, que era guardiã da Caaba, responsável por organizar as peregrinações e as feiras religiosas que aconteciam em Meca por ocasião da peregrinação. Lembrando que para algumas religiões, comércio e vida espiritual não se encaixa, mas para os árabes pré-islâmicos isso não era um problema, não era um elemento díspare. Podia muito bem haver vida comercial dentro do perímetro sagrado, do perímetro religioso da Caaba. Apesar de a Caaba estar consagrada ao deus Hubal, a partir do século V, mais ou menos, os árabes politeístas começaram a associar o Allah, que eles acreditavam, no Deus único, adorado por judeus e cristãos. Vamos lembrar um pouco aqui da teoria do Wilhelm Schmidt, que eu comentei antes, de que havia um monoteísmo primitivo antes do politeísmo, e que era comum esse Deus criador de tudo ser chamado de Deus alto, Deus supremo, Deus do céu. Então, mais ou menos a partir do século V, os árabes politeístas começaram a associar que esse Deus que eles adoravam, o Deus supremo, era o mesmo Deus dos judeus e dos cristãos. Tanto que cristãos e judeus peregrinavam a Caaba, como eu já falei, em certos contextos. E até onde se sabe, não havia conflitos religiosos gritantes a ponto de causar uma guerra entre essas diferentes comunidades religiosas, ainda mais pela sacralidade da Caaba. No geral, havia então uma convivência pacífica entre os membros dessas religiões, judeus, árabes cristãos, árabes politeístas também. E havia também uma inquietação espiritual dos árabes politeístas em relação aos judeus e aos cristãos, no sentido religioso, de pensamento. Eles consideravam o judaísmo e o cristianismo grandes religiões, com grandes ensinamentos, doutrinas, dogmas registrados em livros. No caso do judaísmo, o primeiro ou Antigo Testamento. No caso do cristianismo,
o Antigo Testamento, o Evangelho, enfim, a Bíblia Sagrada. E eles respeitavam isso, eles tinham essa dimensão da importância dessas religiões. Mas havia uma certa frustração espiritual, uma inquietação espiritual, porque apesar de partilharem de memórias em relação a Abraão e Ismael e ao culto original a Caaba, dedicado a Alá, ao Deus único, os árabes politeístas, eles não tinham uma religião unificada, um livro com seus dogmas, como a Bíblia, o Antigo Testamento. Então, nesse contexto de inquietação espiritual, muitos árabes começaram a procurar a chamada religião autêntica relacionada ao patriarca Abraão, que era considerado nem judeu nem cristão, mas um monoteísta puro, um monoteísta pioneiro, adorador de Alá, o Deus único, para judeus e cristãos. E aí alguns árabes politeístas começaram a buscar essa religião autêntica, a religião de Abraão. Essa concepção de Abraão, do patriarca Abraão, como monoteísta puro, pioneiro, ela aparece no Alcorão, no seu capítulo 6, intitulado O Gado, versículo 161. Aqui no contexto, Deus fala ao seu profeta Muhammad o seguinte, abre aspas, dize, por certo, meu Senhor guiou-me a uma senda reta, a uma religião justa, a crença de Abraão, monoteísta sincero, e que não era dos idólatras. Fecha aspas. O Alcorão registra então essa visão de Abraão como monoteísta puro. Posteriormente, claro, vou fazer um vídeo comentando a história do Alcorão, como foi revelado religiosamente, como foi editado e tudo mais. Assim, hoje se sabe que mesmo na Arábia pré-islâmica havia memórias sobre Abraão e Ismael. Por isso que o conceito de Jahiliya não é muito adequado. Mas que conceito é esse? O termo Jahiliya é comumente traduzido como Era da Ignorância. A gente encontra em muitas obras historiográficas sobre Arábia pré-islâmica e história islâmica. O termo era usado pelos muçulmanos para se referir a essa Arábia pré-islâmica. Era da Ignorância, então, faz menção ao politeísmo árabe, no caso, que era ignorante, errado. Nós, historiadores, não podemos adotar esse termo sem fazer a devida problematização, falando que é um termo criado pelos muçulmanos para se referirem aos árabes antes do Islã. Então, a gente faz essa problematização porque é um termo que tem juízo de valor, que é pejorativo à religião anterior ao Islã, a religião politeísta. E nós, historiadores, entendemos que o Islã tenha essa visão, porque para o Islã os outros deuses são falsos, mas a gente não pode fazer esse tipo de juízo de valor. Então, o termo Jahiliya não é muito adequado para se usar hoje, para a gente se referir às religiões, à religião árabe politeísta pré-islâmica, não só por causa desse juízo de valor, mas também já se sabe que os árabes politeístas também acreditavam em Alá, embora não cultuassem apenas a ele, e também acreditavam em Abraão e na sacralidade da Caaba original dedicada a Alá, construída a Caaba por Abraão. Um historiador cristão palestino chamado Sozomenos, ou Sozomeno, nascido em 400, falecido em 450, ele registrou, no século V, que alguns árabes haviam já redescoberto e voltado a praticar a religião de Abraão, o monoteísmo autêntico. O termo árabe para isso é Hanif, que tem o sentido de ortodoxo ou monoteísta puro. E desse termo Hanif vem o termo Hunafá, que faz menção aos seguidores da religião de Abraão. Para alguns estudiosos, os Hunafá eram um grupo religioso historicamente situado ali na Península Arábica, século 6 e 7. Mas para os estudiosos, esse grupo, os Hunafá, era uma lenda. De todo modo, se percebe isso, que na Península Arábica havia uma busca espiritual atrelada às memórias de Abraão e de Ismael. Duas figuras fundamentais para justificar e legitimar a sacralidade da Caaba. Eu concordo mais com a visão de que os Hunafá, os seguidores da religião de Abraão, eram sim um grupo religioso específico. O avô do profeta Muhammad, Abdul Muttalib, conhecia 4 Hunafá. Um deles, inclusive, chamado Waraka ibn Naufal, foi, segundo as tradições islâmicas, o primeiro que orientou o profeta Muhammad
após suas primeiras revelações, que o profeta Muhammad ficou extasiado perante aquela experiência sagrada, sem saber direito com o que estava lidando, e aí o Waraka ibn Naufal, um Hunafá, que alguns livros colocam como cristão, que também dá para entender assim, ele orientou o profeta Muhammad, segundo as tradições islâmicas, dizendo que o Deus que entrou em contato com ele era o mesmo Deus de Moisés. Então, temos aí, no nascimento do Islã, um contato bem direto e próximo entre o profeta Muhammad e um cristão ou um Hunafá, um seguidor da religião de Abraão. No próximo vídeo eu vou entrar em mais detalhes sobre isso e também apresentar alguns apontamentos biográficos do profeta Muhammad que coincidem com os primeiros anos da comunidade muçulmana, com os primeiros anos dos primeiros muçulmanos na Arábia, para concluir então essa trilogia de vídeos sobre o nascimento do Islã. Bem, esse vídeo ficou grande e essa vai ser a dinâmica do canal daqui em diante. Vídeos maiores, mais densos, com mais conteúdo, vídeos âncora, com vídeos menores como os alfarrábios, que eu já lancei um, e também vou lançar depois outras séries, vem muita coisa interessante por aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, da didática, deixem seus comentários, elogios, críticas, sugestões, claro, tudo com muito respeito, por favor. Convido vocês também para curtirem a página História na Medina no Facebook, seguir o perfil no Instagram e se inscrever no canal, dar um like no vídeo, ajudar o canal a ser divulgado. Daqui a 15 dias estou de volta com o último vídeo dessa aula. Obrigado pela audiência e até lá!